Um alô. Bom dia, amigos. Que a doce e suave paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. Vamos, inicialmente, aos recados. Cesta básica. A próxima entrega será no dia 21/1, domingo. Temos alguns itens em falta. Achocolatado, 400 gramas, arroz, feijão, leite em pó, macarrão e óleo. Aqueles que puderem contribuir, esses itens a gente compõe a cesta básica e entregamos para cerca de 90 famílias carentes todos os meses. Temos uma campanha também esperando por você, é oportunidade para ser voluntário do Obreiros. Então, nós temos oportunidade para trabalhar na cantina, no artesanato, coral, teatro, manutenção. Enfim, aqueles que desejarem, é só procurar a recepção e eles dão mais informações. Nós vamos começar também, agora, a partir do dia 2, a inscrição para o curso de introdução ao estudo da doutrina espírita pelo site. Então, aqueles que desejarem, é só fazer a inscrição, ok? E um último recado é sobre a história do Obreiros do Bem. Eu tenho aqui em mãos o nosso livro. Esse mês nós lançamos, que é 80 e poucos anos de história do Instituto Espírita Obreiros do Bem, a Casa dos Obreiros do Bem. Autora Paula Neto, que fez um trabalho impecável, consultando todas as nossas atas de conselho, e é um livro documental, artístico, tem muita imagem, muitas fotos, são 256 páginas. É necessário que todo trabalhador conheça um pouquinho mais sobre a nossa casa. Então, adquirem o livro, está à venda na nossa livraria. Vamos fazer a leitura do projeto de transformação moral. O projeto que já tem mais de 25 anos, e essa semana é a semana do recomeço. Ore e espere, pois o tempo é ferramenta divina para resgate, recomeço e luz. Pelo Espírito Lucas, em Versos do Caminho. Sempre é possível avançar mais. O propósito da vida é melhorarmos como espírito. Por isso renascemos e recomeçamos novo ciclo. O que não concluímos nessa vida, faremos em outra. No entanto, não devemos procrastinar aquilo que podemos realizar aqui e agora. Ao final de cada ano, é um momento propício para avaliarmos como estamos em relação ao que planejamos e ao que realizamos. Sócrates, o grande filósofo da Grécia Antiga, dizia: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Refletir sobre a nossa vida implica refletir sobre o que temos feito dela, para onde a estamos levando e por que agimos assim. Questões para reflexões. Que tipo de assuntos ocupam frequentemente a sua mente? O que você costuma notar e captar no ambiente com mais frequência? Em que área de sua vida você se sente inquieto, necessitando de rupturas? Qual o seu grau de empatia? Como você expressa sua compaixão pelo sofrimento humano? Como você lida com a renúncia? Todo ser humano busca a mudança, a variedade, a renovação. Não espere dos outros as mudanças,
mude você. Busque o melhor e lembre-se sempre das palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Recomecemos cada ano, cada dia, com esperança de dias melhores e a confiança em Deus, em Jesus e nos bons espíritos. Um excelente ano novo a todos, com muitas bênçãos. Vamos à nossa prece inicial. Pai amoroso, justo e bom, estamos chegando ao final de mais um ano, de muitas realizações. Reconhecemos a presença constante de Jesus, dos bons amigos espirituais em nossa vida, da família, por esse trabalho perseverante que temos feito e que possamos continuar firmes no ano que vem, contando sempre com a ajuda superior. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O novo ano está chegando e junto com ele, todos nós temos novos objetivos, grandes aspirações, novas esperanças para as 52 semanas seguintes. Hoje, dia 31, último dia do ano, resolvemos fazer uma reflexão do ano que vai se findando e o novo que se aproxima. E o tema é Mensagem de Ano Novo. O seu conteúdo, ele está baseado em um texto que escrevemos para o jornal informativo Obreiros do mês de dezembro. Então, esse texto ele está intitulado Balanço de Final de Ano. E a gente faz ali, de forma sintética, pontuamos algumas coisas. Vamos aqui explorar um pouquinho mais, haja vista que temos um tempo maior. Nós estamos vinculados a tempo e a espaços. Funcionamos por ciclo. Ciclos de 24 horas, um dia, semana, mês, ano. E, normalmente, ao final de cada ano, a gente faz essas reflexões, como o projeto de transformação moral falou. Aquilo que planejamos, aquilo que deu certo, aquilo que precisamos focar na nossa vida, aquilo que queremos mudar já há algum tempo e não estamos conseguindo, às vezes estamos ali patinando, tentamos e não conseguimos. Então, às vezes, precisamos um pouquinho mais de persistência, de força. Então, vamos falar sobre essas questões. E como eu dizia, então, nós, vinculados ao tempo, coisa que o espírito desencarnado, ele já tem uma liberdade muito maior, seja de espaço e seja a noção de tempo, nós ainda que na imanência ficamos presos a esses ciclos. E quando a gente fala em ciclos, nós estamos falando de um tempo, de uma duração. E aqui lembramos de um grande pensador, um filósofo francês, Henri Bergson. Henri Bergson, que pertence à filosofia intuicionista, ele trabalha muito a questão de consciência, de matéria e de memória. E ele fala sobre duração, que a duração ela é percebida de forma diferente entre as pessoas. E fica fácil a gente compreender isso, porque quando, por exemplo, nós estamos envolvidos com um trabalho que nós gostamos, um trabalho prazeroso, parece que o tempo voa. No entanto, quando é algo que não gostamos, aquilo se torna cansativo. Parece que o tempo demora mais para passar. No entanto, é comum nós vermos que a vida
passa rápido, muito rápido. Pegamos aqui uma frase de Kardec. Kardec diz assim no livro Obras Póstumas, que a vida espiritual é a vida normal do espírito e que ela é eterna. Já a vida na matéria, ela é passageira, ela é temporária. Muito bem, nós sabemos que somos espírito, que é a nossa origem, a nossa natureza. O espírito é esse ser inteligente da criação e nós estamos num processo evolutivo. Quis Deus que nós reencarnássemos para progredir. Então, vamos aqui contar uma pequena história que fala a respeito dessa passagem nossa na matéria. Conta-se que um turista americano, certa feita, foi na cidade do Cairo, no Egito, conversar com um rabino. E lá chegando, então, ele observou que ele morava numa casa simples, cheia de livros, mas com pouca mobília. Uma mesa, um banco, ali uma cama, era tudo que tinha ali em relação à mobília. E ele então fica admirado e pergunta para o rabino: aonde estão os seus móveis? E o rabino então, bem depressa, responde: e os seus, aonde estão? O turista então fala: os meus? Mas eu estou aqui só de passagem. E o rabino então conclui: eu também. Quando nós ouvimos essa história, lembramos de Joana de Ângeles, a grande mentora do Divaldo Pereira Franco, que tem inúmeros livros publicados pelas mãos abençoadas de Divaldo. Em uma de suas vidas, aonde ela era Joana Ignez de la Cruz, ela, na época, sofreu muito preconceito por ser mulher. Ela viveu ali na Nova Espanha, ou seja, no México, mais ou menos ali em meados de 1600. E ela então se tornou uma freira e, quando ela desencarnou, ela tinha em sua cela centenas de livros. Então, já era um espírito bastante dedicado, bastante estudioso, e nós, na doutrina espírita, temos muitos ensinamentos por essa mentora. Assim como esse rabino, que tinha inúmeros livros, porque o que nós vamos levar para a vida eterna, a vida espiritual, é o conhecimento, são as obras que nós realizamos. Então, vamos pegar aqui alguma passagem do artigo que escrevemos. A vida espiritual é a verdadeira vida. A vida terrena é breve e tem por objetivo o progresso do espírito. Ora, grandes pensadores, filósofos de todas as épocas sempre debruçou em cima dessa questão. Qual é o objetivo da vida? Nós aqui no projeto já falamos, é o progresso. A doutrina espírita, em várias passagens, ela vai falar sobre o objetivo da vida. Vamos pegar 2 pontos fundamentais. Logo no prefácio do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores dizem a Kardec: o homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que somente o trabalho no corpo o espírito adquire conhecimentos. Quando eu comecei na doutrina espírita e li essa frase, eu falei, caramba, né? E como é que fica, né? No plano espiritual a gente não adquire conhecimentos? Assim como essa frase e outras, eu fui anotando num caderno, porque não compreendia, precisava avançar um pouquinho mais nos estudos e depois voltar nessas questões. Mais tarde, então,
eu entendi perfeitamente e concordo plenamente com isso. Porque adquirir conhecimentos não é só algo do nosso intelecto, do nosso processo cognitivo. Eu posso entender, não é? Mas eu preciso compreender, eu preciso vir na matéria, trabalhar algumas questões e crescer com a reencarnação. Um outro ponto que nós temos a comentar, como eu disse, são dois, é a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta lá, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Ao que os espíritos superiores respondem, cumprir a lei de Deus. Para uns é uma missão, para outros expiação. Mas tem mais uma função, é colaborar com o Criador. Então, Deus necessita e age na vida das pessoas, através das pessoas. Então, todos nós sempre temos algo para ensinar e algo para aprender. A evolução nossa, a escala nossa, é muito grande. Então, que possamos aproveitar cada oportunidade e fazer o nosso melhor, compreendendo as leis divinas e seguindo. Uma outra questão, quando temos dificuldades, como devemos agir? Lembremos da prece. A prece que nos conecta ao plano superior, nós vamos sempre receber ajuda dos irmãos, nos mostrando o caminho, uma direção, nos dando um suporte. Um outro ponto que colocamos é: estamos compreendendo e amando mais as pessoas? Então, como estávamos dizendo, a questão da compreensão. Compreensão e entendimento. Falamos sobre entendimento. A compreensão é algo maior, apesar de que no dicionário consta como sinônimos, mas no campo da filosofia, no campo da psicologia, didaticamente, compreender é mais que entender. Compreender é o consentimento do coração. Então, eu entendo pelo intelecto e compreendo. Eu já tenho vontade, eu tenho desejo de fazer o bem. Mas não pode parar aí. Nós temos que ir numa outra ambiência, que é da ação. Então, entendo, compreendo e ajo. Quando eu faço isso, realmente estamos crescendo. Por isso, o trabalho no corpo que os espíritos falam lá no prefácio. Porque não adianta ficar só no conhecimento do intelecto. Tem que partir para sentir, para agir. Eu lembro que certa feita, no trabalho de entrevista do atendimento fraterno, eu atendi uma pessoa e essa pessoa falava, olha, eu sei que eu tenho que amar meu pai e tal, mas eu não sinto vontade. E aí nós começamos a conversar, eu falei para ele, mas por quê? O que aconteceu? Ele disse que o pai dele batia muito nele quando era pequeno. Então ele não sentia essa vontade. E é o que nós aconselhamos para ele fazer exercícios de amorosidade, de aceitação. E, aos pouquinhos, ele ia ressignificando tudo aquilo que ele passou. Então fica claro essa questão do que nós estamos colocando. Quando realmente nós fazemos essas três coisas, partimos para a ação, e isso significa um conhecimento, uma verdade, algo que já é nosso. Sobre o amor, falamos então, compreender e amando mais as pessoas. Amar o maior mandamento. Não é? Como o doutor da lei pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, e ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós pegamos todas as religiões que fala na transcendência, ela tem essa lei maior. Todas falam da moral, do amor. Então, amar, como diz Jason Camargo no livro Educação do Sentimento, se aprende amando. Então, fazendo exercícios de afeto, de amorosidade, e assim nós vamos amando. Um outro ponto que colocamos, somos mais humildes e caridosos.
Ora, se nós seguimos Jesus, que um espírito puro e que veio humilde ali, nascendo numa manjedoura, servindo ali na carpintaria, com toda humildade, então devemos modelar a nossa vida pelo exemplo de Jesus. Jesus já disse, não é? Nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ora, o que são os pobres de espírito? Nada mais de que são humildes. E quando nós encontramos uma pessoa humilde, a nossa tendência é de chegar junto, de estar com a pessoa, de ouvir a pessoa, conversar com ela. O orgulhoso já repele, são fluidos, não é? Que afastam. Então, que possamos trabalhar essa questão da humildade. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Todos nós temos um pouquinho de humildade, um pouquinho de orgulho. Mas vamos trabalhando cada vez mais essas virtudes e deixando as nossas imperfeições, os nossos vícios. Mais humildes e caridosos. Ora, vamos lembrar aqui o conceito de caridade lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o verdadeiro sentido dessa palavra, caridade, tal qual entendida por Jesus. E eles então respondem: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, se é amigo, se é parente ou mesmo se é inimigo. É lógico que eu não vou ter a mesma afeição ali, a mesma confiança de uma pessoa que considera como nosso inimigo. Mas eu vou vibrar por ela, eu vou querer o bem dela. Isso é benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ora, quem não gosta de indulgência, que as pessoas sejam indulgentes para conosco? Nós somos espíritos da terceira ordem, cometemos muito equívocos, enganos a todo momento, não é? Então, é importante nós também sermos indulgentes, misericordiosos, caridosos com as pessoas que cometem o erro. E o perdão das ofensas. Se nós não perdoarmos ali o nosso colega de trabalho, que convive conosco ali durante mais de 8 horas durante o dia, os nossos familiares, fica uma situação, uma convivência, um relacionamento muito ruim. Então, vamos lembrar sempre do perdão, não ficar conservando mágoa, ressentimento. Isso fica uma energia muito ruim. Afinal de contas, não é no Pai Nosso que nós falamos que para Deus perdoar, não é, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? Então, caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Um outro tópico que colocamos: aproximamos um pouco mais das características do homem de bem que é apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no texto do Evangelho tem uma série de pontos que são enumerados. E ele chega a concluir que aquilo lá não está listado, todas as características do homem de bem, mas é um resumão. Vamos destacar aqui apenas alguns que julgamos importantes. Então, característica do homem de bem: ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam, essa lei de justiça, de amor e de caridade não são várias leis, uma de justiça, uma de amor, não. É um bloco só. Ela é apresentada na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, e ele fecha a questão 10 com essa questão. Então, o amor no centro. Ninguém será amoroso se não for justo, se não tiver caridade. Então, vale a pena uma reflexão em cima dessa 10ª lei moral. Está lá no Livro dos Espíritos. O homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ora, quando nós estamos, a vida já não oferece mais nada, aonde que vai ter a nossa fé? Senão no Criador, naquele que sabe tudo, que pode tudo. Quantas vezes a pessoa tem uma determinada doença, não vê melhora, não vê cura? Então, depositar a fé
em Deus. Não é? É muito importante esse vínculo com Ele, porque Ele está vinculado com nós, mesmo que a gente não queira. É como diz lá a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi longe do pai. O pai, numa linguagem mais profunda, da psicologia profunda, é a figura de Deus. Então Deus permite que a gente se afaste dele, mas ele está sempre ligado a nós. E muitas vezes, quando nós nos sentimos perdidos, desiludidos, desamparados, voltamos para a casa do Pai, observando as suas leis e cumprindo-as. Uma outra característica do homem de bem: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Esse é um ponto fundamental. Nós precisamos perceber como nós estamos, porque se a gente não percebe e se a gente não se aceita, como mudar? Vamos lembrar aqui da questão 919A, que Santo Agostinho dá a receita lá. Eu ofendi alguma lei de Deus, eu ofendi ao meu próximo, ofendi a mim mesmo. Então, a gente observa isso, essas reflexões vão nos dizendo como que está o nosso comportamento e o que precisamos fazer para melhorar. A oportunidade é agora. Estamos aí na virada, que possamos manter firme aquilo que queremos melhorar. Quando nós fazemos projetos para 2024, alguns tendem para fazer questões mais na matéria. Às vezes é uma casa nova, um carro novo, uma casa na praia ou no campo, uma viagem. Outros pensam só no aspecto espiritual. E aí nós trouxemos aqui uma mensagem do Espírito Georges, Espírito Protetor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que visa o equilíbrio. Ora, se nós estamos aqui na matéria, nós precisamos do básico, precisamos valorizar aquilo que nós temos, valorizar a questão da matéria, mas não sermos materialistas e queremos coisas só para nós. Então, visamos nos nossos projetos o equilíbrio. O que diz Georges lá? 2 sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses 2 grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhe que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Então, se estamos encarnados, cuidamos das nossas questões materiais, mas também vamos pensar na nossa melhora, adquirindo virtudes, trabalhando, sendo pessoas melhores. Nós vamos agora, para finalizar, ler um outro trechinho que selecionamos. É um texto curto de Braulio Bessa. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar, quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar.
Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Eu convido a todos para a nossa prece de encerramento. Senhor, assim como agradecemos na nossa prece inicial, nós queremos lhe pedir forças para o ano que logo se inicia. Que possamos continuar firmes com a união dos companheiros que professam os mesmos conceitos, a mesma doutrina que a nossa, e assim encontrarmos forças para fazer o bem, para melhorarmos, lembrando sempre do apoio da família, do apoio dos amigos espirituais, dos nossos mentores, que estão sempre conosco, nos ajudando. Que essa sintonia possa perdurar, hoje, amanhã e sempre. Que agradecemos por tudo que temos recebido. Um bom ano para todos. Meus amigos, desejamos então que todos aí tenham grandes realizações em 2024. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Respire fundo e pausadamente. Observe a sua respiração, suave e profunda. O inflar dos pulmões que recebe e o desinflar que oferta. Sentindo-se mais leve, procure se conectar a Deus e a Jesus. Você recebe agora a luz divina que cai em abundância dos céus. Essa luz surge como um sol para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos se derramam sobre você, penetram-lhe por inteiro. Essa luz purifica e tonifica todas as células do seu ser, renovando-lhe as fibras mais íntimas. Essa luminosidade que lhe envolve em um abraço carinhoso
proporciona conforto e segurança. Há em seu coração uma sensação de calma e bem-estar. Pense em Jesus. A voz do Mestre é doce e penetrante. Busque ouvi-lo e senti-lo no imo, dando-lhe harmonia e balsamizando-lhe com ternura. Jesus é o pulsar do amor divino, e esse amor lhe toca neste momento. Banhado por essa sublime força, você recebe um abençoado impulso ao seu viver. A alegria de viver o agora é um presente precioso. E você se enche de gratidão pelo hoje e de confiança e esperança para os novos dias que virão. Que as melhores emanações de saúde e refazimento lhe envolvam. Que as vibrações, em forma de ideais edificantes, lhe circundem. Que as boas intuições para orientá-lo e protegê-lo lhe alcancem. E assim, com as bênçãos do mais alto, o passe está sendo finalizado. Muita paz, que assim seja.